Nós temos o segundo e último painel de hoje, que trata das novas fontes de financiamento para os bancos de desenvolvimento no contexto da neoindustrialização. Então, nós vamos dar sequência a esse segundo painel, lembrando mais uma vez que estamos transmitindo todo esse nosso evento ao vivo pelos canais oficiais, tanto da ABDE como do BNDES. Muito obrigada a você que nos acompanha durante todo esse dia 25 de abril de 2024. E agora sim, dando sequência, como eu disse, é mais um debate no nosso Fórum Debate do Desenvolvimento. E agora, como eu havia comentado, para falar especificamente sobre as novas fontes de financiamento para os bancos de desenvolvimento. Claro, neste contexto da neoindustrialização. Para moderar este painel, nós vamos convidar aqui ao palco a superintendente da área internacional e de investimentos sustentáveis do BNDES, senhora Luciana Tito. Para falar sobre esse assunto, debater esse assunto, nós convidamos o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, senhor João Paulo Klein-Newben. Também o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, senhor Nelson Barbosa. O diretor de negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Bandes, senhor Marcos Neipe Navarro. O diretor executivo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, senhor Edmilson Gama da Silva. E o gerente sênior de portfólio do KfW, senhor Luciano Schweitzer. E nós também convidamos o deputado federal pelo PSDB São Paulo, senhor Vitor Lippi. Espero que todos possamos aproveitar ao máximo essa discussão, esse segundo momento de debate aqui do nosso evento, mais um painel. Para tanto, então, enquanto todos se acomodam, com a palavra para a condução dos trabalhos, nossa moderadora. Bem, boa tarde a todas as autoridades presentes. Agradeço muito a participação e o convite aí para ser moderadora de uma banca tão aqui importante, com pessoas tão reconhecidas e com conhecimento no setor indiscutível. Nós sabemos que os desafios são grandes aqui para a questão da neoindustrialização, para a implementação da nova indústria Brasil, como foi muito bem colocado no painel anterior. Temos desafios de financiamentos à inovação, financiamentos à infraestrutura, financiamentos à educação, financiamentos aos complexos industriais brasileiros para modernização, integrando com cadeias produtivas, integrando com infraestrutura, integrando com o compromisso ambiental da transição ecológica que nós vivenciamos nesse momento. E o papel das instituições financeiras de desenvolvimento, ele é extremamente relevante nesse contexto, para apoiar esses setores e para trazer novas fontes de recursos. E uma dessas novas fontes de recursos que eu gostaria de ressaltar aqui é exatamente a letra de crédito do desenvolvimento, que existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que visa viabilizar novas fontes de recursos para os bancos de desenvolvimento, para o BNDES e demais bancos de desenvolvimento brasileiros, para que possam exatamente apoiar o desenvolvimento da indústria e fazer com que a indústria brasileira chegue no patamar internacional, dada a importância do Brasil nesse cenário, né? Como a gente está com um tempo muito reduzido aqui, dado, né, o atraso dos demais eventos, eu já passo a palavra aqui para o diretor Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, para que ele possa fazer a explanação dele sobre esse tema tão relevante de novas fontes de recursos, novos financiamentos para a indústria brasileira. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos que estão com a gente até agora. Dado o adiantado da hora, eu sei que está todo mundo pensando no almoço. Eu vou tentar. Tinha até uma apresentação que eu ia colocar aqui, mas eu só vou colocar um número para orientar minha fala. Tá? Não sei quem está projetando. Está ali em cima? Não, mas eu quero ir lá para o... está aqui. Vamos embora. Não se assusta. Só vou deixar isso na tela e vou falar. Tá?
Bom, queria primeiro colocar em contexto, nós, do BNDES, com o apoio do Ministério da Fazenda e dos demais bancos de desenvolvimento, temos defendido a criação de uma letra de crédito de desenvolvimento, a LCD. Isso não é uma novidade em termos de legislação brasileira. O governo Lula, em 2004, criou a LCA para o agronegócio e criou a LCI para o imobiliário. Quando foi criado em 2004, várias das perguntas, deputado Lippe, que aparecem hoje, apareceram naquela época. Isso vai concorrer com o Tesouro, isso vai ter um incentivo tributário muito grande. São perguntas válidas e nós estamos prontos para responder. Eu acho que o exemplo diz tudo. A LCA complementa os recursos do Plano Safra. A LCI complementa os recursos da poupança. E hoje são amplamente utilizados. E a gente pode ver o salto que ocorreu em 22 e 23. O BNDES é um banco inovador, o BNDES propõe soluções novas. E por isso que o BNDES foi ao Ministério da Fazenda, com o apoio dos demais bancos de desenvolvimento, para propor um título dedicado a bancos de desenvolvimento. E para colocar isso em contexto, essa é uma iniciativa de Estado. A gente sabe que vai começar pequeno, vai ser testado, como foi a LCA, como foi a LCI. E essa é uma medida estrutural, que significa, para o BNDES, os demais representantes dos outros bancos poderão falar das suas realidades. Para o BNDES, significa o BNDES andar com as suas próprias pernas. O BNDES depender menos do Tesouro. Hoje, a maior parte do nosso funding é do FAT. É importante e defendemos que ele continue. Mas, assim como o crescimento dos depósitos à vista não é suficiente para garantir os recursos direcionados para a agricultura, assim como o crescimento dos depósitos de poupança não é suficiente para garantir o crescimento do mercado imobiliário, tanto que o ministro Haddad lançou recentemente uma proposta de transformar a Ingea numa grande securitizadora, a nossa Fannie Mae ou Freddie Mac. O crescimento do FAT, que é cerca de, hoje, 20, 22 bilhões por ano, não é suficiente para atender a demanda de infraestrutura, de indústria, de inovação. É por isso que nós estamos propondo a criação de uma LCD, já levando em conta o aperfeiçoamento que o Ministério da Fazenda fez no ano passado, porque vocês podem ver ali que deu um salto LCI e LCA no ano passado. Houve algum desvio de função. Os títulos continuam existindo, só que agora mais restritos. Foi por essa preocupação que, na proposta da LCD, ela está restrita aos bancos de desenvolvimento. Por quê? Porque nós somos transparentes, nós prestamos contas ao governo federal, aos governos estaduais, e nós garantimos que o benefício tributário vai ser transmitido ao tomador. O que está na lei é emitir LCA com prazo de mais de 1 ou 2 anos, pode ser indexado ao IPCA, pode ser Selic, o mercado vai dizer. E vai se repassar a taxa de mercado. Só que ainda assim vai sair mais barato do que a alternativa. Por quê? Porque banco de desenvolvimento normalmente trabalha com a meta de rentabilidade menor que banco privado. O objetivo não é maximizar o lucro, é gerar um retorno que garanta sua sustentabilidade de capital. E com isso a gente pode também baixar, tendo essa isenção tributária, comparando com uma letra financeira, nos juros de hoje, significa emprestar uma taxa que pode chegar a 1 ponto abaixo do que a gente empresta hoje com recursos de mercado. Ajuda bastante algumas coisas. Então, acho que a LCD é um projeto, assim como foi a LCI e a LCA no passado, está começando agora, está lá aguardando o encaminhamento dos líderes no Congresso, quais serão as comissões, e nós estamos dispostos e à disposição para esclarecer dúvidas, deputado Bandeira de Mello. A gente está aguardando a designação de líderes para a gente fazer as reuniões, pode ser formais ou informais, como os senhores e senhoras desejarem, a gente explica, junto com os demais bancos, o que cada banco quer fazer com isso. A emissão vai ser regulada pelo Conselho Monetário Nacional, proporcional ao patrimônio de cada instituição. A lei estabelece um limite de 10 bilhões por ano para cada instituição, que pode ser revisada pelo CMNE. 10 bilhões por ano é mais ou menos o valor que nós do BNDES planejamos emitir, se o Congresso aprovar essa iniciativa. E aí uma crítica que aparece muito, o deputado Lippe já me perguntou várias vezes, ele está anotando tudo ali, sempre tem pergunta difícil. Algumas a gente consegue responder, outras a gente pede um tempo para consultar os universitários. Uma crítica que se coloca muito é o tamanho. Isso vai gerar crowding out, isso vai tirar a demanda de títulos do Tesouro.
Senhoras e senhores, ano passado o volume de estoques incentivados chegou a 14,1% do PIB. Em número, 1,5 trilhão. 1,5 trilhão. 10 bilhões emitidos pelo BNDES. Vai causar problema? Teoricamente, pode ter, como economista. Economistas falam, teoricamente, pode ter um efeito, mas o engenheiro fala, em termos de magnitude, é ínfimo, é marginal. E passados 20 anos da criação da LCI e da LCA, hoje eu acho que ninguém contesta isso. Ninguém do mercado de capitais, ninguém do mercado financeiro quer acabar com a LCI e a LCA. Pelo contrário, eu quero que seja mais amplo. Então, assim, basta olhar para a nossa história, nós estamos nesse passo, nós dos bancos de desenvolvimento sabemos que temos uma obrigação de esclarecer e prestar conta à sociedade, e eu acho que eu falo por todos aqui, nós vamos estar à disposição para apresentar essa ideia no Congresso Nacional, e isso vai ser um grande instrumento para o financiamento do desenvolvimento em geral e para a indústria em particular. E aí, para concluir, o que o BNDES planeja fazer com a LCD? Primeiro, a gente está na fase de aprovar, estamos abertos a sugestões. Mas a nossa ideia é principalmente direcionar isso para um crédito mais industrial, com prazos mais curtos, porque os recursos do FAT, como eles são uma perpetuidade, eles bancam aqueles financiamentos de 20, 15, 30 anos, financiamento de infraestrutura. A LCD, na largada, ela pode ser, por exemplo, utilizada para aquele crédito industrial, máquinas e equipamentos, para micro e pequena empresa, para ajudar o crescimento das empresas brasileiras, como o presidente Lula colocou nessa segunda-feira. Eu quero que as empresas cresçam, eu quero que a pessoa que está no Bolsa Família consiga sair, que as pequenas empresas se tornem médias empresas, que as médias se tornem grandes. Né? A gente quer criar casos de sucessos nacionais nesse país, seja do tamanho que for. Então, o que a gente está planejando inicialmente é lançar uma LCD, se o Congresso autorizar, lançar uma LCD para focar principalmente no crédito industrial, que o Lucchesi enfatizou, e micro, pequena e média empresa. Aí, para usar uma LCD para prazos mais longos, vai depender do mercado. Se o mercado vai aceitar uma LCD longa, aí a gente pode usar a LCD para projetos mais longos. Mas é fazer essa complementação. E a experiência que nós temos é que o BNDES, ao entrar, ele expande os recursos. Não tem crowding out, tem crowding in. Quando o BNDES, no ano passado, teve a crise das americanas, o BNDES entrou dando demanda firme para as debêntures, aquilo reabriu o mercado de debêntures, cresceu a participação, a colocação do BNDES, cresceu o setor privado junto. Então, uma economia que tem potencial para crescer, as fontes públicas e privadas se complementam, e como foi colocado por todos os panelistas anteriores, o crédito é uma questão fundamental. Esse é mais um instrumento que a gente espera ter a aprovação do Congresso e colocar à disposição aí da economia brasileira, talvez no final do ano, mas talvez no início do ano que vem. Obrigado. Obrigada, Nelson, pela sua apresentação. E, efetivamente, é como foi bem colocado, a LCD é um instrumento que, se aprovado pelo Congresso, e a gente tem confiança que será, ele é de suma importância para que o BNDES e os demais bancos de desenvolvimento, é importante dizer, a LCD para todos os bancos de desenvolvimento nacionais, tenham essa capacidade de financiar esses projetos relevantes que vão desde de indústria, a micro, pequena e média empresa, a infra, se permitir os prazos mais longos, como o Nelson bem colocou. Então, os desafios são muitos e esses recursos eles serão muito bem aplicados pelas instituições de desenvolvimento. Mas não é fácil, né? Temos aí desafios para aprovação e eu passo agora ao deputado federal Vitor, para ele poder tecer um pouco aí das respostas aos questionamentos aí do Dr. Nelson. De repente, pode perguntar para os universitários também, não tem problema. A gente ajuda. Não. Bom, boa tarde, né, a todos, a todas. É uma satisfação estar aqui. A gente que, como deputado federal, tem observar o Brasil, analisar o Brasil e procurar entender o que o Brasil mais precisa. Eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo. Durante muito tempo, acho que a gente deixou de dar foco nas questões mais relevantes do país, e esse é um grande desafio do parlamento, viu, Luciana? Porque eu falo que a maior virtude do parlamento é também o seu maior risco. A maior virtude é porque
lá é uma casa democrática, plural, temos deputados de todos os locais do Brasil, de todas as formações, de todas as origens, de todas, com muitos projetos na cabeça. Isso faz com que nós tenhamos milhares e milhares de projetos de lei apresentados todos os anos. O desafio é quais são as grandes prioridades do Brasil. Tudo é importante, mas o que é mais importante? Então, venho aqui exatamente porque entendo que essa é uma grande prioridade do Brasil. Então, nesse sentido, eu queria cumprimentar você, Luciana, cumprimentar também a Rosilda, aqui, em nome de vocês, cumprimentando todas as mulheres. O nosso ministro, Nelson Barbosa, fez uma explanação rápida do potencial que tem de trazer, né, muito mais recursos, e é um custo menor para o Brasil. Essa é uma grande questão do mercado, é um grande problema, né, de quem está produzindo no Brasil. Cumprimentar também aqui grandes amigos, né, em nome deles, cumprimentar toda a mesa também, né, o Wallace, o Igor, que estava aqui, o Rafael Lucchesi, que também conduziu muito bem a mesa, o Gordon também, um grande amigo, já aprendi muito com o Gordon nesses últimos anos aqui, principalmente ele lá na Embrapi, trabalhando na Triple Hélice, um trabalho incrível, que mostra que nós precisamos rever o nosso modelo de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O André, enfim, o presidente Capelli, todos vocês que estão aqui da mesa. Eu queria muito rapidamente fazer uma análise de por que é importante a gente pegar esse tema da indústria no Brasil. Tá? Como foi dito aqui, o Brasil já teve uma das indústrias mais importantes do mundo, há algumas décadas atrás. Nós éramos a 8ª indústria mais importante do mundo. Caímos para a 9ª, caímos para a 10ª, caímos para a 11ª, caímos para a 12ª, caímos para a 13ª, deputado Raimon, querido amigo, caímos para a 14ª, deputado Bandeira de Mello, né, também um grande professor lá do Congresso, caímos para a 15ª. E não precisa nem relembrar para vocês a importância que uma indústria tem para uma nação grande como o Brasil. Pode ser que num país muito pequenininho ele possa viver de agricultura ou do agronegócio, alguma coisa assim. Mas o Brasil não, um dos países mais populosos do mundo, um país com uma economia forte, né? Um dos países mais importantes do mundo, e nós perdemos a importância da indústria. A população cresceu, o consumo de bens manufaturados, né, ou de produtos aumentou, e a indústria diminuiu, inclusive em tamanho. Nos últimos 10 anos, ministro Barbosa, nós tivemos uma redução de 10% das indústrias nacionais. Então, tudo cresceu, a indústria reduziu em tamanho. Perdemos 30 mil indústrias em 3 anos, mesmo com o crescimento econômico. Ou seja, nós estamos cada vez importando mais, né, em vez do crescimento da indústria. Agora, será que o problema é a indústria brasileira? Não é. As indústrias japonesas, que não são nem um pouco despreparadas e nem estão entre as mais com melhor gestão e mais tecnológicas do mundo, quando vêm para cá, Rosilda, elas não conseguem ter lucratividade, elas não conseguem ter um payback positivo. Onde é que está o problema? É na indústria brasileira ou é no ambiente de negócio no Brasil? É óbvio que é no ambiente de negócio. Então, quando a gente vai ver, deputado Raimon, o que um país precisa para ser competitivo, porque nós estamos num mundo globalizado, né? O agro é um pouco mais fácil, porque as condições climáticas e geológicas, enfim, e meteorológicas do Brasil ajudam a gente a ter um nível de produção, mas a tecnologia ajuda muito também, né? Que está uma condição melhor aqui para o país, mas lá, obrigado a lembrança do tempo aqui, porque sabe que dá microfone para deputado não é uma tarefa muito, uma missão difícil, né? Mas, então, o agro tem essa facilidade até pelas condições comparativas do Brasil. É mais, obviamente, a gente consegue uma produtividade melhor aqui do que na Europa, nos outros países, pelas condições que nós temos. A indústria não é assim. A gente tem que enfrentar a indústria da China, do Japão, da Coreia, de Taiwan, da Europa, dos Estados
Estados Unidos, do Canadá, e aí a briga é outra. Se a gente realmente não for competitivo, a gente perde espaço rapidamente. E é isso que vem acontecendo. Então, o que nós precisamos, na verdade? Precisamos, lógico, capital humano é fundamental num país, sempre o capital humano é o capital mais importante do país. E aí, a nossa educação não vai bem, todos nós sabemos, né? Felizmente, agora o ensino médio profissionalizante, acho que agora vai para frente, esperamos, que isso é uma questão fundamental. A segunda questão, sem dúvida, é o ambiente de negócio. E o Brasil é um dos piores lugares do mundo para se investir. Você tem o custo Brasil aqui, e produzir uma indústria no Brasil, ela tem o custo mais elevado do mundo. Né, Luquezzi? Não é fácil. Então, você vai ver os juros mais altos do mundo, é um dos países com maior burocracia do mundo e é o país também que tem o pior sistema tributário do mundo, é o 184 pior sistema tributário do mundo. Então, obviamente que isso e mais alguns fatores tornam o Brasil, produzir aqui custa mais do que lá fora. E a outra questão é a tecnologia e inovação, que também nós investimos menos que os outros países, mas também nós não investimos tão bem, porque a gente acaba, como foi dito aqui, sendo um dos países que mais produz ciência, mas um dos que menos produz inovação. Então, nós precisamos equilibrar isso para a gente ter o ciclo completo, para a gente aproveitar melhor os recursos e, lógico, ampliar os recursos que estão acontecendo. Mas vamos falar das coisas boas agora, que é para terminar minha fala aqui. Nós estamos no caminho certo, né? Acho que ainda o Ministério da Educação está devendo, acho que ele precisa estar entrando nesse entusiasmo de outras áreas, como o Ministério da Indústria, como o BNDES, como a área de apoio à ciência, tecnologia e inovação, a questão das energias renováveis. Então, precisamos puxar, talvez, mais aí uma agenda. Na questão de ambiente de negócio, a reforma tributária vai ser essencial. E, diferentemente do que falam aí, a reforma tributária do Brasil vai trazer o IVA aqui, que hoje está em 89% dos países do mundo. Nós vamos ter as melhores práticas aqui da OCDE, o que é utilizado no Japão, na Coreia, no Canadá, nos países mais avançados do mundo, mas com a vantagem dele ser tecnológico. Então, isso vai trazer uma vantagem muito grande ao Brasil. O Brasil é tão disfuncional na questão da reforma, do sistema tributário, que nós temos um manicômio tributário. Nós acostumamos com o inferno. E a hora que a gente se livrar do inferno, eu não tenho dúvida, o Brasil vai dar uma deslanchada muito grande. Nós crescemos menos que a média do mundo nos últimos 30, 40 anos, muito em função da nossa reforma tributária, que penaliza todo mundo, mas em especial a indústria brasileira. Então, aqui custa 10 vezes mais caro dentro da indústria para você conseguir pagar o imposto. É o único país do mundo que tem imposto acumulativo e é o único país do mundo que exporta imposto. Em média, 8 a 10% de um produto, né, qualquer país do mundo tira o imposto na hora de exportar, qualquer produto do mundo. No Brasil, você não consegue fazer isso. Então, imaginem como a gente tem um sistema semelhante aos outros países, nós vamos ganhar competitividade. Vamos desonerar investimento, vamos desonerar exportação, vamos reduzir esse custo da burocracia, que é absurdo. Você comparar o Brasil com os outros países do mundo, uma indústria, uma empresa lá fora gasta 0,25% da sua receita na burocracia interna para conseguir pagar imposto, aqui é 2,5%, já foi o lucro dela. E como é um país mais confuso, mais complexo e mais judicializado do mundo, o nosso contencioso fiscal do Brasil é de 6 trilhões de reais, 60% do PIB. Fora do Brasil, a média do mundo é 1 a 2%. Aqui é 30 a 60 vezes mais judicializado do que nos outros países do mundo. E o custo da burocracia tributária hoje no Brasil, segundo instituições que trabalham com a questão tributária, é de 430 bilhões de reais por ano que nós jogamos no lixo todos os anos. Então, isso, obviamente, tem um custo extraordinário que não deixa o Brasil ser competitivo. Então, corrigir a reforma tributária é o caminho fantástico, ter um bom sistema tributário, nós vamos ter, estamos a caminho disso. Eu não tenho dúvida que esse entusiasmo do mercado não é apenas pelo mover, mas é porque o pessoal já está contabilizando que agora nós vamos ter um sistema igual ao mundo e não o pior do mundo, né? Mas, além disso, a gente está trabalhando a questão dos juros, nós temos os juros mais altos do mundo para concluir, e aí não tenho dúvida, o BNDES tem um papel absolutamente estratégico, a gente sempre defendeu o BNDES lá, porque sabe a importância do BNDES, sabe por
por que ele foi criado, que ele é sério, competente e essencial, porque os países mais desenvolvidos do mundo têm bancos de desenvolvimento muito atuantes. E aqui parece que há um preconceito, infelizmente, contra o Banco de Desenvolvimento, né? Como se isso fosse errado. É o contrário, é o melhor banco que tem. São as instituições que nós precisamos. Não existe mundo produtivo sem financiamento. E no Brasil, como os juros é o mais alto do mundo, nós temos que achar essa alternativa aqui. E acho que está certíssimo focar agora na questão da digitalização das empresas, porque isso dá um impacto muito forte na produtividade. Sem digitalização não dá para a gente competir com o mundo. Então, acho que as agendas estão corretas. E em relação ao LCD, agora, tempo encerrado, eu queria dizer para vocês o seguinte: tem 2 projetos lá. Que é o projeto de lei do deputado Heitor Succhi, que ele é anterior, é já do ano passado, é o projeto de lei 6021, e ele propõe a criação de uma LCI, que é a mesma coisa que o LCD. Esse ano, o governo, então, apresentou o projeto de lei 6235, agora de 2024, em regime de urgência, que é a LCD. Eles são parecidos, tem algumas coisas. Eu sou o relator desse projeto do deputado Heitor Succhi, que cria a LCI, e nós estamos solicitando o apensamento para que ele vá junto. A gente vai fazer um substitutivo aí que contempla todas as questões que o BNDES deseja, que o Brasil precisa, e vamos, superado essa etapa que tem meio regimental aí, que tem essa formalidade, a gente poder levar isso para o plenário com a ajuda de todos os nossos parlamentares, né, Bandeira? E, se Deus quiser, nós vamos ter mais essa forma de trazer mais recursos para o BNDES, para que a gente possa alavancar com custo menor, mas inclusive com mais crédito, né, as empresas brasileiras. Então, estamos no caminho certo, está tudo nos ajudando, até a questão da descarbonização, que isso é vantajoso para nós, né, cria novas economias, e eu estou muito entusiasmado, estou há 30 anos na vida pública, eu nunca vi tantas oportunidades. Agora nós precisamos aproveitar, mas nós estamos no caminho certo. Conte com o nosso trabalho no Parlamento. Obrigado. Obrigada, deputado, pelas suas palavras. E realmente a questão de ambiente de negócios no Brasil, e eu como advogada posso falar, o custo jurídico, né, é muito alto efetivamente, então é importante que a gente também trabalhe, né, nessa visão de melhorar o ambiente de negócios para reduzir o custo do Brasil e atrair também novos investidores, que isso também é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui. Eu passo agora a palavra ao Dr. João Paulo Kleinberg, falei certo? Kleinberg, presidente do BRDE, por favor. Obrigado, boa tarde a todos, a todas. Saudar o Luciano Tito, nosso coordenador aqui da mesa, juntamente com o ministro Nelson Barbosa, e saudar a todos os colegas aqui da mesa. Só para, também sendo muito breve, até em função do tempo, apenas para, acho que reforçar alguns pontos que foram colocados pelo ministro Nelson Barbosa, da importância para o sistema de fomento, para os bancos de desenvolvimento, não apenas para o BNDES, deputado Vitor Lippe, mas para os bancos subnacionais, como é o nosso caso do BRDE, como é o caso do BDMG, que está aqui, do Bandes, da importância desse projeto por mais uma alternativa de fonte de financiamento para as nossas atividades. De certa forma, olhando para o nosso caso, né, usando o nosso caso como exemplo, o BNDES tem mantido o nosso limite de exposição constante, né? Nós gostaríamos de ampliar muito mais, ministro. E isso, se não fosse, né, primeiro a internacionalização que o banco teve ao longo dos últimos anos, e a oportunidade agora da LCD, nós estaríamos hoje com metade do tamanho que o banco tem hoje e da importância que ele tem no desenvolvimento da nossa economia local. Nós já estamos trabalhando dentro, né, daquilo que são as missões nacionais, temos um trabalho muito forte na transição energética, na descarbonização da cadeia produtiva. Nós olhamos para a LCD com oportunidade de ampliarmos a nossa fonte de financiamento, olhando da mesma forma que o BNDES, especialmente para a micro e pequena empresa, para um crédito de mais curto prazo, mas que vai ser fundamental, inclusive, para junto, né, com outras ações que a gente desenvolve junto ao SEBRAE, junto ao próprio governo, aos governos estaduais de incentivo à micro e pequena empresa, com pagamento de juros, inclusive por parte dos governos, de poder alavancar estes setores no nosso
na nossa área de atuação. E acho que é fundamental, acho que, né, de todas as questões que vêm se colocando, é importante, deputado, que o Congresso, né, o projeto está desde o ano passado lá, eu já tive a oportunidade de servir também na Câmara, e que agora, né, com o regime de urgência, né, com o sobrestamento da pauta, que começa daqui a praticamente 2 semanas, que o processo possa avançar. Estamos à disposição, né, para falar da importância do projeto, para também discutir com o Congresso Nacional a importância desse projeto, mas levantar uma preocupação, e aí que acho que é comum aqui aos subnacionais, que é a garantia do FGC. Nós entendemos que, embora, né, nos outros instrumentos, a garantia do FGC não foi dada no projeto de lei, foi dada em resolução depois do Conselho Monetário Nacional, mas nós entendemos que, se for possível, ter o FGC vai ser fundamental para nós. Claro, o BNDES trabalha com risco soberano, né, mas para nós, nos subnacionais, se não houver garantia da FGC nesse instrumento, a gente entende, a própria BDE já fez a manifestação nesse sentido, de que para nós vai ser muito difícil competir daí sim com o BNDES, sem a garantia do FGC, e até a possibilidade de você trazer realmente esse investidor. A gente tem visto a procura, que, né, o gráfico aqui que foi colocado pelo ministro Nelson Barbosa, colocou muito bem a procura por esses instrumentos, e acho que realmente aconteceu alguma coisa nos últimos anos para aquele aumento, né, isso é fato. A correção que foi tomada recentemente pelo Conselho Monetário Nacional, acho que ajuda no processo, inclusive traz, mas o que também demonstra o apetite que o mercado tem por esse tipo de produto. E acho que a gente pode, de fato, ter um produto incentivado. Não vamos nos furtar a dar transparência, queremos as metas, sim. Eu acredito que todo o gasto tributário, todo o incentivo, ele precisa ter uma meta definida, que precisa ser transparente com relação a essa meta. Acho que isso é fundamental. Então, com relação às questões que foram colocadas no projeto, do ponto de vista da aderência aos ODS, né? Isso, olhando para nós hoje no BRDE, 80% praticamente das nossas operações já são aderentes aos ODS. Então, nós não temos dificuldade nenhuma em vincular esse recurso aos OTS, em vincular metas específicas do ponto de vista de desenvolvimento. Queremos fazer isso, até em nome da transparência que nós temos que ter. O que nós precisamos é que esse instrumento seja de fato aprovado, estamos à disposição. A importância da garantia do FGC também nas LCDs, para que daí, então, os subnacionais possam também se utilizar desse instrumento de forma adequada. Obrigado. Muito obrigada pelas considerações, que só reforçam, né, a importância de que nós possamos desenvolver esse novo instrumento de acesso de recursos aí pelos bancos de desenvolvimento para viabilizar novas operações. Eu passo a palavra agora ao Edmilson Gama da Silva, diretor executivo do BDMG, para tecer aí as considerações. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui da mesa. Acho que na mesma linha que foi colocado sobre a LCD, o Nelson vai lembrar, nós tivemos aqui antes até da elaboração do projeto de lei, então o BDMG está totalmente comprometido com esse tema. A gente acredita que a LCD não é a panaceia de todos os males, mas ela vai criar um divisor de águas importantíssimo para a gente fomentar ainda mais o trabalho que é feito pelos bancos de desenvolvimento. Temos, sim, um pipeline bastante importante a ser financiado e evidentemente, que a emissão de LCD pode atender a esses anseios dos empresários de Minas. O nosso foco, fundamentalmente, é para micro e pequena empresa, mas, evidentemente, até pela característica do nosso Estado, existem algumas prioridades. Temos, por exemplo, podia citar várias, mas, por exemplo, a questão dos minerais críticos, né, terras raras, que são fundamentais para a transição energética. Sem eles, a gente não consegue fazer a transição, e toda a cadeia desse tipo de extração pode ser beneficiada com um financiamento com características como aqueles que a gente pode vir a buscar através de emissão de LCD. Também na linha que foi já comentado pelo BRDE, a gente está ombreado aí com a BDE. Estamos à disposição da frente parlamentar para discutir com um grupo de parlamentares, assim que formos convocados. Já iniciamos, inclusive, algumas conversas com parlamentares de Minas. Minas tem 53 deputados federais, e, como os demais estados, 3 senadores. Acreditamos que, do ponto de vista dessa política pública, não teremos dificuldade em mostrar a importância desse tema. E não tem hoje nenhuma agenda mais importante para nós no BDMG
que não viabilizar, junto ao Congresso Nacional, a aprovação desse importante instrumento. A gente, inclusive, justificando aqui, o nosso presidente está ausente por motivo de férias, está 3 anos sem férias, então está mais do que justificado. E ele me pediu, inclusive, aqui para falar do banco. A gente tem, nas plataformas onde a gente tem, por exemplo, a disponibilização de produtos aí como LCA, CRI, CRA, etc. O banco atua em 22 plataformas. Somos habituês na captação desse recurso nas plataformas, temos experiência, conhecimento que podemos emprestar para o projeto. Portanto, nos sentimos altamente preparados para esse desafio portanto, acreditamos que é uma possibilidade que se avizinha e que a gente não pode perder essa oportunidade que temos pela frente. Além da questão do FGC, que já foi muito bem colocado, eu queria sublinhar também a importância da definição dos limites. A lei dá um limite bastante importante por emissão para cada um dos bancos de desenvolvimento, mas nessa regulamentação infralegal a gente tem que tomar atenção como é que vai ser disciplinado esses valores para os demais bancos de desenvolvimento. Também me preocupa um pouco a questão de lastro e direcionamento, é um tema que também, do ponto de vista operacional, a gente tem que ficar atento, talvez não na própria legislação, mas depois na infralegal, a gente tem que acompanhar isso. E, finalmente, dizer que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ele acredita que esse instrumento ele pode vir a compor um portfólio importante dentro daquilo que a gente já está fazendo. Ano passado, o banco teve o seu melhor lucro recorrente da história, uns 62 anos de atividade. A história do BDMG, ela se confunde um pouco com a história do BNDES, né? O BNDES é o nosso irmão mais velho. E, portanto, a gente caminha sempre perseguindo esses mesmos objetivos, e os motivos que nos unem são motivos comuns. Eu queria aqui falar de inadimplência, antes de encerrar, mas eu fiquei com vergonha. Nossa inadimplência é a menor da história, 0,9, mas depois do 0,01 eu quase que não falaria mais, né? Mas, enfim, não tem problema não. No ano que vem, se Deus quiser, a gente volta aqui para falar de LCD, e aí a gente vai mostrar um gráfico aqui que o BNMG vai ter emitido mais que o BNDES. Muito obrigado. Obrigada. E eu tenho certeza que é isso, né? No próximo ano, nós estaremos aqui falando do sucesso da LCD e como essas fontes de recursos foram importantes, como novos projetos saíram, como a indústria tem saído, como as exportações cresceram, como a inovação também foi fortalecida, né? O P&D. Então, eu tenho certeza que ano que vem nós estaremos falando de forma muito positiva sobre o sucesso da LCD, e acho importante, né, que as instituições todas aqui presentes, os bancos de desenvolvimento presentes, reforcem, né, junto às suas bases parlamentares, a relevância da aprovação desse projeto o quanto antes, para que a gente possa seguir em frente. Ano que vem a gente vai fazer só um evento sobre a LCD e o sucesso desse novo título. Mas, passando agora a palavra ao Marcos Navarro, diretor de negócios do BANDES, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Obrigado, boa tarde a todos, prazer estar aqui, trazendo um abraço também do nosso presidente Marcelo Santivo, que não pôde estar aqui presente, em função de uma agenda com o nosso governador Renato Casagrande de São Paulo, e passar a mensagem também para o deputado. Acho que o João Paulo colocou de forma muito transparente, muito objetiva, né? Que nós podemos estar aí, ombro a ombro, lado a lado, defendendo essa legislação. Então, o BANDES também se coloca, deputado, à disposição para fazer esse diálogo, né, e aprofundá-lo, porque é de extrema importância a gente poder aprovar uma legislação que, com certeza, na ponta, chegará no crédito aí para o setor produtivo, que é o desejo de todos os bancos de desenvolvimento, e a gente escutou um pouquinho aqui a defesa dos bancos de desenvolvimento. Eu queria me aprofundar um pouco nisso, e chamar a atenção, né, da plateia, de todos que estão aqui nos ouvindo, que nós tivemos uma pandemia, né, e assim, quem enfrentou a pandemia foram os bancos de desenvolvimento. Acho que é importante a gente mostrar que, nesses novos tempos de mudança climática, de tantos desafios naturais, os bancos de desenvolvimento vêm desempenhando um papel fundamental. Lá no Espírito Santo, nós, na pandemia de 2020,
Eu ainda estava como secretário de Desenvolvimento e acompanhando o BANDES, né, que está ligado à Secretaria de Desenvolvimento. O governador criou um fundo de 250 milhões de reais e emprestou até R$1 milhão para as indústrias a taxa Selic, né? Então, aquilo foi extremamente importante para a retomada e a manutenção dos empregos. Estou dando esse exemplo, mas poderia retroagir aqui há 2 meses atrás, nós enfrentamos uma chuva, um dilúvio bíblico, podemos dizer assim, 700 milímetros em alguns lugares em 4 horas, e o BANDES, num final de semana, já com recursos de um fundo, criou também lá um Fortec, e é onde a gente atuou com recursos 50% da Selic para retomar o giro econômico de 13 municípios. Então, esse também é um papel do Banco de Desenvolvimento nos novos tempos, né, nesses tempos de desafio, além de ser o agente de desenvolvimento do Fundo Soberano. O Estado do Espírito Santo, notado no Tesouro Nacional, há 12 anos, dá resultado igual à indústria, faz poupança com dinheiro do petróleo e uma parte ele destina para o Banco de Desenvolvimento, que é o agente de desenvolvimento, fazer trânsito de operações para o setor produtivo. Nós já temos ali o saldo agora, também nós temos uma transparência muito grande com relação a isso. Nosso saldo está quase 1 bilhão e 600 milhões, então 70% vai para o BANDES, 30% para uma poupança intergeracional, que daqui a 20, 25 anos, esse gestor, o governador daquele momento, fará a utilização dos recursos, e neste momento nós estamos com 2 operações em curso, que uma é um FIP, um fundo de participações para inovação, então são 250 milhões de reais sendo investidos em startups, fomentando o nosso ecossistema de inovação, e também temos lá as debêntures ISG, que são 250 milhões, recebemos projetos de 1 bilhão e 200 milhões, então houve uma disputa enorme por esse crédito, então nós já identificamos a necessidade de fazer então o FUNSIS 3, né, que é o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, Operação 3, para a gente também continuar fomentando. Então a gente também busca outras soluções dentro de um Estado que está muito organizado, e não podemos também deixar de falar da parceria com o BNDES, com a FINEP. Ano passado nós fizemos a maior operação da fonte BNDES com o BANDES, nessa retomada desse relacionamento, então foi extremamente importante. FINEP, a gente vem batendo recorde atrás de recorde de liberação, isso é muito importante ser dito, então a gente agradece ao corpo técnico e à diretoria de ambas as instituições, do BNDES e da FINEP, por este apoio, e temos também uma parceria com o BNDES para ampliar questões de parcerias público-privadas. Estamos desenvolvendo uma transição energética no setor público, através de PPPs, né, levando os municípios a gerar energia. Enfim, existem diversas ações que um banco de desenvolvimento que segue à frente, né, e o Estado que foi saneado, a exemplo aqui, não poderia deixar de citar, do nosso deputado Bandeira de Mello, né, fez com o Flamengo, nós fizemos lá no Estado do Espírito Santo, estamos prontos para esse novo momento. Tá bom? Muito obrigado, eram essas minhas contribuições. Muito obrigada. E realmente essa parceria BNDES e bancos de desenvolvimento subnacionais, ela é muito importante. E ela foi muito importante durante todo o período de pandemia, e ela tem sido muito importante para essa retomada do crescimento brasileiro. Então, eu acho que essa cooperação é fundamental. E eu vou retomar só um pouquinho rápido as palavras do diretor Nelson, quando ele falou da questão da preocupação do crowding in, crowding out. E quando a gente percebe, e eu posso falar isso muito, eu tenho uma experiência de 25 anos aí do BNDES, atuando muito em cofinanciamentos. E quando a gente tem um selo como o do BNDES, um selo como de uma instituição financeira de desenvolvimento, isso atrai outros investidores, parceiros do setor privado e parceiros internacionais também. Quantos bancos de desenvolvimento internacionais não procuram o BNDES, não procuram os bancos de desenvolvimento subnacionais para fazerem operações de cofinanciamento? Então, é nesse contexto que é cada vez mais relevante o papel das instituições financeiras de desenvolvimento aqui nos projetos de indústria, de infraestrutura, de inovação, para retomar esse crescimento no Brasil. E falando em parcerias internacionais, eu passo a palavra agora para Luciano Schweizer. Falei certo, Luciano? Gerente sênior do portfólio de KfW. Muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui de volta a essa casa.
hoje o deputado falando um momento positivo, né? Em algum momento aqui alguém tocou o alarme e eu fiquei com medo de acordar, né, no meio desse seminário. Então, acho que realmente o movimento é bastante positivo e de voltar a fazer planos, né, de olhar para o futuro, que é basicamente a matéria-prima dos bancos de desenvolvimento. O KfW é o Banco de Desenvolvimento do Governo da Alemanha e ele é responsável, junto com a cooperação técnica que é feita pela GIZ, por conduzir a cooperação alemã no exterior, né? Então, o KfW é responsável pela cooperação financeira e a GIZ pela cooperação técnica. É um banco de 75 anos, nós estamos aqui no Brasil há 58 anos, né? Nossa primeira operação foi com o BNDES, em 1965. Contamos com um corpo de 8 mil empregados, desses 8 mil, aproximadamente 500 trabalhando em 80 escritórios no exterior. E hoje no Brasil a gente tem uma carteira que já foi maior, mas hoje ela é de 1,5 bilhões de euros e a ideia da gente é expandir isso nos próximos anos. Nos definimos como um banco orientado à missão. Então, a gente entende, dentro dessa lógica que foi materializada pela Mariana Mazzucato, que nós, como Banco de Desenvolvimento, devemos enfocar-nos a uma missão, né? E, no caso do Brasil, essa missão foi claramente definida o ano passado, quando se firmou com o governo federal, entre o governo da Alemanha e o governo federal brasileiro, a parceria pela transição justa, né? Que basicamente elenca 6 metas essenciais que vão desde proteger, né, os recursos naturais e usá-los de forma sustentável, né? Então, dentre eles, a floresta, né, que é uma ação, digamos, emblemática do KfW no Brasil, em parceria com o BNDES também, no Fundo Amazônia, né? E agora um segundo instrumento da parceria com o Fundo Floresta, com o Mecanismo de Floresta Viva. E passamos também pelo tema da industrialização e da pesquisa orientado a resolver as questões climáticas, né? E vamos até um sexto objetivo da transição socialmente justa, né? Então, ecologia, economia e social, né? Então, eu acho que isso um pouco reflete como tem se dado a nossa ação mais recente no Brasil, né? Eu vou trazer 3 exemplos aqui. Então, primeiro, com a eletromobilidade, que é uma parceria que a gente assinou no final do ano passado para mobilidade sustentável. Então, acho que esse segmento, né, dentro do pacote da transição energética justa, ele traz um componente muito importante, porque, na verdade, a gente está vendo só a primeira mudança que vai ocorrer, que vai ser a mudança dos veículos, né? Logo em seguida vão vir as mudanças que vão ser necessários no sistema de recarga e no backup do sistema elétrico, e por aí as outras mudanças que vão acontecer. Então, simplesmente o Brasil começar a sinalizar que vai entrar, né, nesse segmento, catalisou um bloco de investimentos no volume histórico para o Brasil, né? Então, acho que esse é um pouco o papel, né? No momento que você sinaliza para onde o futuro vai, né, e, digamos, mostra firmeza com isso, né, porque é bem importante o setor privado sentir que é algo concreto, né? O setor privado tem que se organizar para, digamos, para viabilizar esse futuro. E a gente firmou ano passado, então, essa operação com o BNDES para mobilidade sustentável. Então, acho que esse é um primeiro eixo que a gente está apoiando de forma mais emblemática. O segundo eixo é o eixo do hidrogênio verde. Obviamente, existe uma discussão ainda interna com relação à política brasileira, se vai ser hidrogênio sustentável, mas a gente entende que existe espaço para todos, né? Que nem o café, né? Você não exporta café, você exporta café conforme as especificidades que cada cliente importador lá fora tem. Então, na verdade, você pode ter uma política arco-íris, né, que a gente chama, para o hidrogênio verde. E, obviamente, o governo da Alemanha tem interesse em apoiar o hidrogênio verde. Então, no hidrogênio verde, a gente começou com a GIZ, que apoiou toda a parte de ciência e tecnologia, implantação das primeiras plantas pilotos, né, para que a gente possa ter contato com essa
essa tecnologia e o potencial que ela tem, né? Ela de fato tem um potencial transformador, né? Dado que, diferente de outras indústrias energéticas, ela tem a potencialidade de mimetizar e substituir a cadeia do petróleo e gás da petroquímica. Então, na verdade, você poderia, digamos, não ter que, né, no processo schumpeteriano, destruir todo o resto da cadeia, simplesmente substituir a forma em que os materiais básicos são produzidos de uma forma mais sustentável, né? Então, acho que o hidrogênio tem esse potencial, digamos, alavancador. E aí entramos nós, né? Então, no final do ano passado, lançamos o primeiro edital em 7 países, dentre os quais o Brasil, um deles, para o Fundo de Desenvolvimento para o Hidrogênio Verde, né? Então, buscando projetos já para próximos do fechamento financeiro, para financiar projetos em escala industrial de 30 a 100 megawatts de eletrolisadores. Então, esse projeto foi o primeiro edital. A ideia é que a gente lance um segundo edital esse ano e um terceiro no começo do ano que vem. Então, a ideia é ajudar, né, a criar os primeiros projetos com um mecanismo de doação para justamente fechar o hiato no fechamento financeiro desses projetos. E, por fim, o nosso apoio ao programa recentemente lançado do Acredita. Nós vamos apoiar, né, um mecanismo de garantia, né, para fazer o processo de de-risking da parte do item 1 do programa, que vai ser o mecanismo de crédito para os beneficiários e beneficiários que estão incluídos no Cadastro Único, e vamos dar um enfoque especial ao tema de gênero, que já está, de alguma forma, também incorporado em todo o programa. Então, a nossa contribuição tem sido em juntar-nos, né, com os parceiros no Brasil. Obviamente, a gente tem outras áreas focos, né, como o saneamento, que a gente tem um processo histórico. E eu acho que é importante, né, a gente fazer, aí agora falando com o brasileiro, a gente fazer as pazes com a jabuticaba, né, porque, na verdade, se a gente vai querer passar na frente e continuar imitando, a gente só vai continuar como seguidor, né? Então, a gente vai ter que pegar nas nossas jabuticabas e fazer elas brilharem lá fora, como já foi o caso de várias inovações brasileiras, né, entre elas o avião e a máquina de escrever, mas a gente falhou digamos, no processo de transformar as invenções em inovações em indústrias, né? Então, talvez esse seria o aprendizado que seria importante a gente levar para frente, como é que a gente transforma, né, isso como sociedade, né? Como eu costumo dizer que produtividade é o uso eficaz e eficiente dos fatores, né? E competitividade é o uso eficaz e eficiente dos atores, né? Então, na verdade, uma economia competitiva é uma economia onde cada um faz o que faz de melhor e faz muito bem feito. Muito obrigado. Obrigada pelas colocações, Luciano. Infelizmente, como o tempo ficou muito curto, muito espremido, a gente não tem a oportunidade de aprofundar mais as questões desse painel. Foi super interessante, agradeço a presença aqui de todos os painelistas. Vamos já deixar agendado para o ano que vem uma próxima para falar sobre o sucesso da LCD e sobre o crescimento aí dos projetos de desenvolvimento da indústria. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Nossos sinceros agradecimentos aos painelistas. Aliás, é como a senhora bem disse, né? Na verdade, cada discussão aqui não deixa de ser uma pauta para outras discussões que virão, para que possamos, de fato, transformar toda a conversa em atitude. Muito obrigada mais uma vez aos participantes deste painel, agradecendo a rica troca, né? E nós estamos, de fato, encerrando as discussões desse segundo Fórum Debate para o Desenvolvimento de 2024. O evento, na íntegra, está disponível nos canais oficiais do BNDES e no
canal oficial também da ABDE, no YouTube. Acompanhe a agenda dos próximos debates e, claro, as notícias sobre o Sistema Nacional de Fomento pelos perfis da ABDE em todas as redes sociais e pelo site abde.org.br. E o nosso próximo encontro será em Natal, no dia 23 de maio, com o tema O Poder Transformador das Microfinanças e do Turismo e o papel das IFDs na geração de impacto social, estímulo ao empreendedorismo, inclusão financeira e desenvolvimento do país. Claro que contamos com vocês por lá também. Tenham uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade. Até mais.